Tratando-se de Roberto Firmino, o Flamengo já sabe, o salário do atacante é um valor astronômico. Novo jogador de saída do Flamengo, inclusive o empresário do atleta, já foi avisado que não interessa ao Mengão para 2025. Quem vai sair, Flazoeiro? Vem comigo que no vídeo eu te conto. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like. Bom, gente, eu já queria começar o vídeo pedindo desculpa pra vocês, porque eu tô gravando o vídeo do carro, não gosto muito de gravar vídeo dentro do carro, só que hoje, infelizmente, eu tive uma situação de família para resolver agora de manhã, eu saí de casa correndo, não tinha nem amanhecido direito, vim para poder resolver e agora eu dei uma paradinha aqui para poder gravar, claro, mantendo meu compromisso com vocês de sempre manter você muito bem informado de tudo que tá rolando e acontecendo no nosso Mengão, tá certo? O vídeo tá cheio de informação e eu vou deixar você informado de tudo. E é isso que importa. Bom, deixa eu começar aqui já falando sobre o final das férias, porque 4 jogadores do elenco principal vão se reapresentar já amanhã. Ô, Flazoeiro, mas não tem que dar um mês de férias? Sim, eles saíram de férias antes. Foi o Carlinhos Lohan, o goleiro Diogo Alves, e também Carlinhos Lohan, o goleiro Diogo Alves e o zagueiro Cleiton. Esses 4 jogadores, eles saíram de férias, não sei se vocês vão lembrar, logo depois do jogo contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, em novembro do mês passado. E eles saíram de férias antes, justamente nesse planejamento. Entraram de férias para poder voltar antes e poder fortalecer o Flamengo nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. Então, esses 4 jogadores que vão se reapresentar amanhã vão se juntar à equipe que já está no Ninho do Urubu, treinando para o Campeonato Carioca. Já tem uma equipe de sub-20 treinando para o Campeonato Carioca no Ninho do Urubu. E esses 4 jogadores chegam para poder reforçar essa equipe. Na previsão ou na programação, não está previsto que eles viajem para os Estados Unidos junto com o elenco principal para a pré-temporada. Então, Carlinhos, Lohan, Cleiton e Diogo Alves se reapresentam já amanhã. Acabou as férias, volta aí aos trabalhos essa garotada e tomara que eles consigam jogar bem o Campeonato Carioca para a gente ter esses jogadores à disposição ao longo do ano de 2025, que vai ser um ano muito longo. O Flamengo vai disputar Campeonato Carioca, Supercopa já no comecinho de fevereiro, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e Super Mundial de Clubes. Serão 6 competições que o Flamengo vai disputar ao longo desse ano, por isso que é importante a gente ter o máximo de bons jogadores para poder estar sempre fortalecendo o nosso elenco e o nosso time. Falando de Carlinhos, deixa eu falar logo sobre a informação que o Gustavo trouxe ontem. Gente, a informação é a seguinte: o Flamengo não tem planos para Carlinhos em 2025, que o jogador deve ser emprestado. O Carlinhos, para quem não lembra, ele foi comprado pelo Flamengo ao Nova Iguaçu por 3 milhões de reais no final na semana final ali do Carioca do ano passado. A situação era a seguinte: o Flamengo tinha o Pedro e o Gabigol estava suspenso por conta da situação lá do doping. E aí a situação ou você ia para o mercado para contratar algum jogador e não tinha mercado mais aberto, podia contratar jogadores que disputaram o campeonato estadual, ou você ficava só com o Pedro ali para ver o que acontecia. O Flamengo optou por contratar o Carlinhos, foi ao mercado, contratou o jogador e trouxe. Ele teve algumas oportunidades com o Tite, com o Felipe Luiz, eu acho que ele não chegou a jogar, ou se jogou foi muito pouco assim, em um jogo, se eu não me engano, mas não teve muitas oportunidades. A ideia do Flamengo
chegou no empresário do jogador e falou, ó, encontra um lugar aí pra gente poder emprestar ele, pra ele ganhar mais rodagem, ganhar mais experiência e quem sabe até voltar depois mais experiente. Vale lembrar que o Carlinhos ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Ele fez 3 anos de contrato com o Flamengo. E agora a informação é que o Flamengo deve emprestar o jogador, ou melhor, topa emprestar, mas se aparecer alguém querendo comprar, quem sabe o Flamengo até negocia a venda do atleta. Vamos esperar para ver como é que vai ficar. Fato, eu torço muito pelo Carlinhos, quero muito que o Carlinhos dê certo. É um moleque batalhador, um moleque que passou por um monte de coisa, que passou por um monte de problema. Torço para que ele consiga, para onde ele for, fazer aí o seu caminho e jogar muita bola. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora de 33 milhões de reais sobrando nos cofres do Flamengo. Que isso, Flazueiro? Verdade. Tem 33 milhões de reais, entre aspas, sobrando no cofre do Flamengo. Se você pegar o salário que o Flamengo pagava ao Davi Luiz, que é 1.300.000, e se você pegar o salário que o Flamengo pagava ao Gabigol, que é 1.500.000, o Flamengo vai ter 33 milhões de reais sobrando no caixa no final do ano. Fora 13º, fora prêmio, fora férias, fora bicho, fora tudo isso, tem 33 milhões, entre aspas, sobrando. Flazueiro, o que se vai fazer com esses 33 milhões de reais? Contratar novos jogadores. Esse valor ele será usado, ele está previsto para ser usado na contratação de novos jogadores. E é aí que entra a situação do Roberto Firmino, que tem um salário astronômico lá na Arábia. Cara, o Firmino ele ganha 10 milhões de reais por mês. Ele ganha 10 milhões de reais por mês. Então, primeira coisa que o Flamengo tem que falar com o Firmino numa negociação. Firmino, não tem condição da gente te pagar nem a metade disso. Primeiro ponto, o Flamengo não tem condição de pagar a metade disso. Quanto que é a metade de 10 milhões? 5 milhões de reais. Firmino, a gente não pode pagar a metade disso aí para você. Talvez a gente consiga pagar aí a metade da metade menos um pouco. Talvez a gente consiga pagar isso. Então, se o Firmino ele quiser vir jogar no Flamengo, ele já sabe, ele já tem que abrir mão de boa parte, estou dizendo uns 80%, 85% do salário dele para poder vir jogar no Flamengo, se ele realmente quiser. Se ele quiser, ele tem contrato lá, se não me engano, até 2027, ele tem 2026, até junho, julho de 2026, se eu não me engano. É 1 ano e meio de contrato aí pela frente. Tem que ver se ele realmente vai querer. O fato é que o Boto, o Felipe Luiz e o BAP estão trabalhando para poder reforçar o elenco. E aí, meus amigos, se o Firmino vier, a gente já sabe que ele está abrindo mão de muito dinheiro para poder jogar no Flamengo. Ele está deixando, mas muito, ele tem que deixar muito dinheiro na mesa para poder vir jogar no Flamengo, porque, como eu disse, o salário dele é astronômico, não tem condição do Flamengo pagar 10 milhões, nem 5 milhões de reais de salário para um jogador hoje. Infelizmente, né? Queria poder pagar 10 milhões de salário, 50 milhões de salário, aí você teria um mega time, um super time, mas é a realidade do futebol brasileiro. Eu não digo nem só o Flamengo, eu acho que nenhum time do futebol brasileiro com saúde financeira pagaria, por exemplo, 5 milhões de salário para um jogador. Então, esperar para ver o que vai acontecer, se o Firmino vai aceitar a proposta salarial do Flamengo, e aí o Flamengo abre uma negociação lá com o time, e aí muda a situação toda, né? O Flamengo abre a negociação com o time, o Flamengo ajeita lá a negociação e as coisas, elas vão acontecendo. Bom, o elenco principal do Flamengo se reapresenta dia 8. O Boto tem chegada prevista aqui no Rio de Janeiro para depois da manhã. E é claro que nós vamos estar ao vivo fazendo a cobertura da chegada do dirigente para vocês. Como sempre, que eu tenho falado, nós estamos de plantão nessa reta final do ano. Tive um imprevistozinho hoje, tive que sair de casa muito cedo, estou gravando aqui do carro, mas o plantão ele continua e a gente sempre com a responsabilidade de manter vocês muito bem informados, tá certo? Se você não é inscrito no canal, cara, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e é claro que vai ser muito importante
para todos nós, é muito importante que você compartilhe o vídeo também e traga o máximo de rubro-negros para cá, tá certo? Então, rapaziada, muito obrigado por tudo. Olha, moderação nesse final de ano, hein? Vamos com cuidado. Fica com Deus. Valeu, galera. Tamo junto. E é nóis. Fui!